Assista agora De Cara com o Portal. Oferecimento: Escola Sagrada Família, Gráfica Mais, Colégio Monteiro Lobato. Nós estamos começando mais um De Cara com o Portal, nesse dia recebendo a professora Valdelice Vieira Nascimento, ela que foi uma das diretoras aí por muito tempo do Colégio do Educandário Pestalozzi, participando aqui com a gente no programa hoje. Boa tarde, professora Valdelice, recebendo a senhora aqui para a gente conversar um pouco sobre essa trajetória, principalmente relembrando aí os 7 de setembro, já que a gente está na Semana da Pátria. Rodrigo, boa tarde, e nós nos sentimos felizes de estarmos aqui colaborando, dando essas informações. Esperamos que as informações sejam, venham atender a sua expectativa. Professora, a senhora tem uma trajetória no Educandário Pestalozzi, uma trajetória interessante de vida, né? Praticamente começou lá e depois foi ser... Como foi essa construção inicial lá no passado? Bem, no passado eu comecei a trabalhar no Pestalozzi com 16 anos de idade. E como o Pestalozzi já tinha naquele período o pré-escolar, que antigamente era conhecido como pré-primário, e eu trabalhava como auxiliar de uma das professoras, de uma das turmas do pré-escolar. Logo após esse processo de auxiliar de pré-escolar, eu fui convidada a ser auxiliar da secretaria do colégio. Em seguida, por falta de uma secretária, porque ela tinha deixado a secretaria por necessidades pessoais, eu fui a Salvador, fiz um curso e assumi a secretaria do colégio. Assumi o curso, a secretaria de ensino primeiro grau e segundo grau naquele período. Correto. Né? Logo em seguida, depois de alguns anos, eu fiz o vestibular, passei. E, aliás, antes de fazer o vestibular, eu fui secretária do colégio, durante um período. Depois que eu passei no vestibular, eu fui convidada pela direção do colégio a assumir uma das salas de aula. Algumas salas de aula, trabalhando com estudos sociais, educação moral e cívica e OSPB. Logo em seguida, eu assumi História, Geografia. Foi quando, em 2006, a diretora, a professora Maria de Lourdes Ramos da Silva, juntamente com sua família, o pastor Gessé, foram embora para o Rio de Janeiro. E, ao sair para o Rio de Janeiro, me convidaram para ser diretora da escola. Eu assumi interinamente a direção da escola em 76. Em 77, eu realmente fui nomeada pela Fundação Educadora Quaraciense, órgão mantenedor da Educandário Pestalozzi, como diretora daquele colégio. E quantos anos se passaram aí na direção? Na direção, eu assumindo em 77, eu fui até 2007. 30 anos praticamente. 30 anos. Foi 31 porque teve um ano de direção interina, verdade, né? Verdade. Em 1998, eu me aposentei. Eu tinha ido pegar, o secretário de Educação tinha passado para a Educandário Pestalozzi uma fanfarra. Nós tínhamos feito uma solicitação verbal a ele em Itabuna, no período de uma inauguração de um dos colégios em Itabuna, e ele pediu que mandasse um ofício, eu mandei o ofício, e quando foi em 98, o diretor da DIREC, o professor Francisco, me avisou que a fanfarra já estava aguardando para nós pegarmos. Aí a DIREC minha conseguiu o carro e tudo, nós fomos pegar. Como eu tinha dado entrada na minha aposentadoria, quando eu cheguei lá pegar a fanfarra, depois que eu assinei a solicitação, né, a entrega da fanfarra, eu fui olhar o meu processo de aposentadoria. Quando eu cheguei lá, eu estava aposentada. Retornei ao colégio, justamente naquele período que nós estávamos fazendo, organizando aquela fachada, aquela parte externa da escola. E aí a DIREC chegou à conclusão de nós continuarmos no cargo. Então foi tomada algumas providências e eu assumi a direção do colégio como contratada, diretora contratada, em 98, né, logo após a aposentadoria assumi, e fui até 2007, quando eu tive que deixar. Nesse período de 30 anos, obviamente que tanto
a cultura mudou durante 30 anos, a cultura como um todo. Com certeza. Também a questão da organização social do país. Como foi essa diferença do período da ditadura, por exemplo, para o período já da nova democracia? E qual era o envolvimento que se tinha? Era mais rígido o controle antes e depois perdeu? Muito mais rígido. Muito mais rígido. Eu fui aluna do Educandário Pestalozzi, como também fui aluna do Colégio Quaraci. Correto. E naquele período a rigidez na escola era muito grande, com relação ao uniforme e a tudo. Então o aluno tinha que andar mesmo muito correto. O aluno que não chegasse com o uniforme não entrava? No meu período mesmo de estudante, não entrava. Não entrava, tinha que ser meia branca, sapato preto, polido, né? Saia, as mulheres usavam saia, né? Usavam saia. E aí, quando a saia também era acima do joelho, era desmanchada a bainha. Isso acontecia no Pestalozzi e acho que o país quase todo o processo era esse. Aqueles uniformes bem fechados, né? Nessa época, voltar para casa era um constrangimento. Era um constrangimento. Mas a família entendia. A família entendia. Porque existia, a família tinha um poder muito grande na criação de seus filhos, né? Os filhos eram obedientes ao processo familiar, né? Aos pais. E isso ajudava muito o trabalho da escola também. O que hoje não acontece mais isso, né? Hoje em dia, hoje está difícil. Voltar para casa é uma festa para o aluno. É uma festa para o aluno porque ele não tem, a maioria dos alunos não tem comprometimento nenhum com a educação, com o estudo deles, né? Não tem visão, está mais no oba-oba. Muitos deles estão nesse processo. E isso tem dificultado muito o processo educacional do país em todo. Né? Então, na ótica da senhora, a situação piorou? Piorou. Nesse sentido, piorou. Quer dizer, hoje nós podemos perceber as informações em vários lugares do mundo, né? E no nosso país também, em várias regiões do nosso país, acontecendo coisas horríveis nos colégios. A senhora 30 anos de Pestalozzi, e vamos lembrar um caso que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, onde um ex-aluno entrou e fez aquela chacina, atirando para todos os lados lá contra os alunos de um colégio parecido um pouco com Pestalozzi, tem uma certa história no bairro onde funciona lá. Dá para imaginar uma situação daquelas nos dias de hoje acontecendo? Já pensou? Realmente, mas hoje não é novidade, mas essas coisas estão acontecendo. Hoje não é novidade quando nós verificamos, né, nos programas de televisão, surgir informações, reportagens de alunos batendo em diretor, de alunos furando outro colega, e esse processo todo, isso aí hoje é normal se ver, né? É normal se ver porque, infelizmente, mudou. Hoje não existe mais, vamos dizer, a ética perdeu, né? Hoje não existe mais, né? O respeito à família, o respeito ao professor. O Colégio Pestalozzi sempre foi um colégio com orientação religiosa da Primeira Igreja Batista. Exatamente. Isso foi importante, ajudou ou ainda continua ajudando, mesmo a senhora não estando lá mais como membro da igreja, ainda é importante essa presença religiosa, dar um pouco mais de calma nos alunos, talvez uma presença religiosa, um comentário religioso? Eu acho que sim, Rodrigo. Porque no período que eu dirigi a escola, nós nunca deixamos de falar de Deus para os nossos alunos. Nunca impomos nele religião. Você tem que ser evangélico, você foi aluno de lá e sabe disso. Nunca impomos neles, vocês têm que ser evangélicos. Mas falávamos de Jesus, falávamos de Deus para eles. Eu acho que isso foi muito bom. Foi muito bom porque houve mudanças, inclusive, de comportamento de meninos que no momento que eles ouviam a palavra de Deus, eles se acalmavam e refletiam. E também nós deixávamos muitos versículos, com um versículo-chave: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não dá para esquecer, Não né? dá para esquecer. Quem estudou lá não esquece. Não esquece porque tudo nós podemos quando nós realmente confiamos no Deus poderoso, Deus verdadeiro. E isso aí eu trabalhei isso aí com muito carinho, porque eu via no meu aluno meu filho. Até na hora de dar uma suspensão, meu aluno, ele tinha consciência porque estava tomando suspensão. E geralmente a suspensão ele cumpria na escola. Ele fazia um trabalho com um tema que fosse ajudar ele naquela falha que ele teve.
Ele fazia um trabalho escrito à mão para poder ele refletir na hora que estivesse escrevendo e aprender se tivesse condições de haver mudança na vida dele diante daquele tema trabalhado. E depois ele ia me explicar como foi que ele entendeu aquele tema e se ajudou na vida dele. Então houve muita mudança de comportamento desse processo. A senhora pegou a época do ajoelhar no milho? Não, eu não peguei. Lá não teve isso? Lá no Pestalozzi nunca teve isso. Nunca teve ajoelhar no milho. Qual foi o castigo mais severo que a diretora Valdelice aplicou em algum aluno da Educandário Pestalozzi? Era lavar a parede, quando riscava as paredes, porque pintava o colégio todo, a sala de aula tudo linda, tudo limpinha, bonitinha, e o aluno ia lá e riscava as paredes. Então, eu digo, você vai trazer, peça a sua mãe sabril, um pouco de sabão em pó, e amanhã, quando você chegar aqui, você lava a parede que você sujou. E o aluno fazia? Não, ele fazia, porque ele sabia que ele errou, ele tinha consciência. Verdade. Eu não fazia isso com raiva, eu fazia isso para educar, entendeu? Eu digo, você vai lavar a parede que você sujou. Né? Eu não vou poder mandar a mulher que cuida da escola fazer isso, porque ela tem outros afazeres. Você riscou, então aquele aluno ele ia lá, lavava, e ele ia nem riscar mais. Então isso para mim, eu fazia naturalmente, eles também entendiam naturalmente isso aí. Nós falamos do maior castigo, e qual foi a maior alegria que a senhora teve nos 30 anos de Pestalozzi? Durante todo o período de trabalho, Rodrigo, para mim foi uma alegria. Porque eu amei, durante o período todo que eu trabalhei, eu amei o que eu fiz. Foi difícil sair? Demais. Desacostumar? Difícil mudar demais. A rotina? Demais mesmo. Senti muita saudade. Mas eu já estava sentindo o problema dos joelhos, então realmente para mim ficava difícil ali também estar subindo e descendo escada, aquela coisa, porque eu nunca fui diretora muito de diretoria, ficar sentada lá. Eu trazia muito trabalho do colégio para casa, eu sei que hoje ninguém deve fazer mais isso. É verdade. Não deve fazer, porque o reconhecimento às vezes não é muito legal. Mas às vezes eu trazia trabalho para casa, porque eu ficava tranquila lá fazendo, porque lá no colégio eu queria muito estar a par dos acontecimentos nos corredores. Eu subia, eu ia na sala, que estava sem aula, sentava, batia um papo, dava uma orientação, né, levava alguma coisa para fazer uma reflexão com eles. Então, eu ocupava muito meu tempo, corpo a corpo com eles. E para mim foi muito bom. Hoje eu tenho nos meus alunos, meus amigos. Meus ex-alunos hoje são meus amigos. Aonde eu vou, encontro com eles, né? Encontro com você aqui, Deve né? ser milhares, né? Milhares, são muitos mesmo. Em Itabuna, em Ilhéus, qualquer lugar que eu vou, é médico, é tudo, sempre eu tenho um ex-aluno lá. E quando a gente se encontra é aquela festa, né? A gente conversa muito, ri muito. E eles lembram dos castigos. Professora, só não sabe como foi bom aquela época que eu escrevia 500 vezes. Devo respeitar meus professores. Hoje, se fizer isso... Processo civil. Com certeza. Mas naquele tempo se fazia. E os pais aceitavam. Ainda davam visto ainda leve para casa, faça em casa... e traga com visto a sua mãe, para saber o que foi que você fez. As famílias, elas estão desorganizadas? Será que isso atrapalha? Eu entendo, Rodrigo, que não seja que eles estejam desorganizadas. Eu entendo que no passado a mulher, geralmente ela ficava mais em casa, no cuidado com o filho ali. Hoje a mulher tem que sair para trabalhar. Verdade. E às vezes se deixa os filhos com a empregada. Em muitas famílias, os filhos ficam em casa sozinhos. O irmão mais velho cuidando do irmão menor. É verdade. Sem a presença da mãe na educação, fica muito complicado. Né? Nós estamos conversando com a professora Valdelice Vieira Nascimento, ela que foi diretora do Pestalozzi aí durante 30 anos, deixou a direção no ano de 2007. Nós vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo De Cara com o Portal. O Brasil acaba de ganhar 4 novas universidades federais. 2 delas aqui na Bahia. Uma é a Universidade Federal do Oeste, em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Barra e Bom Jesus da Lapa. A outra é a Universidade Federal do Sul da Bahia, em Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Boa notícia também para a Feira de Santana, que vai receber a Universidade Federal do Recôncavo. E para Camaçari, que vai ganhar uma unidade da UFBA.
mais universidades, Mais oportunidades. na capital e no interior. E com a Bahia e o Brasil trabalhando juntos, conquistamos mais 9 institutos federais de educação tecnológica. Ciência, tecnologia, cultura, desenvolvimento, tudo perto da gente. É mais educação, capacitação e novos empregos. É mais oportunidade para todos os baianos. Governo da Bahia, terra de todos nós. Ao lado da presidenta Dilma, o PMDB ajuda a governar o Brasil. O vice-presidente da República, Michel Temer, é PMDB. Em Brasília, o PMDB tem 6 ministros de Estado e a maioria do Senado. Possui a segunda maior bancada de deputados federais e o maior número de prefeitos e vereadores do Brasil. Toda essa força do trabalho do PMDB tem ajudado a presidenta Dilma a governar o Brasil, não apenas garantindo as conquistas do povo brasileiro, mas lutando por mais avanços na direção de um país socialmente ainda mais justo e economicamente ainda mais forte. É com essa mesma força que os baianos podem contar para cobrar do governo da Bahia maior empenho e dedicação, para que o nosso Estado acompanhe o mesmo ritmo de crescimento do nosso país. E se você fosse convidado a fazer um test drive cego? Vamos aí, me segue. O carro anda bem, responde bem. Bem estável, bem confortável. Mesmo com o olho fechado, eu sei que o carro tá na minha mão. Agora eu peguei confiança, hein? Valeu a experiência. Pode dar outra volta? Lindo, minha cara. Vou ganhar de presente? Para 2012, a partir de 24.990. Nós estamos de volta nesse De Cara com o Portal, recebendo a professora Valdelice Vieira Nascimento, que está conversando conosco sobre sua trajetória na direção do Educandário Pestalozzi. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos relembrar como era o trabalho no 7 de setembro, os tradicionais desfiles, as disputas que existiam entre os colégios. Professora Valdelice, nós estamos na Semana da Pátria e também a Semana da Pátria parece que vem perdendo característica, vem perdendo força, as pessoas não... Tem gente que acha que nem sabe mais que se comemora a independência do Brasil quando o Brasil se libertou de Portugal. O que é que a senhora acha disso? Bem, aqui na nossa cidade, ainda nós vivenciamos ainda o 7 de setembro, né? Com bastante elegância. Correto. Não é verdade? E com relação, no geral, o civismo hoje já não é mais, vamos dizer assim, uma prioridade para as pessoas. Amar a pátria. Só na hora da Copa do Mundo, né? Só na hora da Copa do Mundo. Não existe. A gente não vê mais isso. Você pode observar que os jogadores, na hora de cantar o hino nacional, muitos nem têm aquela eloquência para cantar e muitos batem apenas a boca porque não dá nem para... A gente percebe que não tem aquela... né? Em outros países a gente vê jogadores cantando com aquele garbo. Mas aqui no Brasil a gente não vê isso. Quantas vezes cantava o hino nacional no Pestalozzi? Quantas vezes? Qual foi o máximo? Todo dia? Já teve todo dia? Já teve todo dia. Já teve todo no dia, no início era todo dia, cantava antes de entrar no colégio. Depois nós passamos a cantar na segunda-feira. Fazia hasteamento da bandeira e nós colocávamos alunos na frente do colégio, ali naquela área, e aí era cantado o hino nacional de maneira respeitosa. E depois eles entravam em fila para a escola. Depois passamos a fazer isso no auditório. Certo. Né? No auditório do colégio. Mas sempre a gente teve esse cuidado. E nesses 30 anos aí, conta pra a gente, pro internauta que está assistindo em casa, como foi essa trajetória durante 30 anos nos períodos de desfile de 7 de setembro. O que é que mudou? Praticamente a senhora pegou a era militar e terminou entregando com a fanfarra. A fanfarra. Que é uma novidade. Uma novidade, realmente. Naquele período,
os desfiles cívicos, ele era um desfile muito exigente. Tinha que se marchar corretamente, né? Tinha que se marchar corretamente. A postura era uma postura quase que militar, né? O aluno tinha que ter aquela postura para marchar. Isso aí nós herdamos já do período que o pastor Gessé e Dona Luz era diretora da escola e ela era muito cuidadosa com tudo. E nós herdamos assim um pouquinho desse cuidado dela, não tanto quanto, mas herdamos um pouco. E nós continuamos com aquele mesmo processo de trabalho que era realizado nos desfiles, né? Geralmente tinha um tema, todo ano nós tínhamos um tema para o desfile. Você lembra perfeitamente que você foi em Pestalozzi, nós trabalhávamos em cima de um tema. Hoje os colégios estão trabalhando em cima de um tema também. Mas nós trabalhamos em cima de um tema, com carros alegóricos, com tudo que tinha direito. E quando foi, nosso primeiro instrutor foi Marabá. Que depois foi para o SEC. Exatamente, depois acho que ele foi para o SEC. Nós tivemos Jaime, do laboratório hoje, que foi um dos nossos instrutores. Já foi instrutor ele. Já foi instrutor também. Nós tivemos, depois de Jaime, teve um rapaz de Itabuna, que eu não me lembro o nome dele, mas foi muito pouco tempo no colégio. E depois nós tivemos Fred. Com a vinda de Fred para o Pestalozzi, ele que já estava acostumado com fanfarras em Itabuna, certo, né? Então ele trouxe essa novidade para a gente. Nós assistíamos fanfarra de Itajuípe, quando desfilava aqui na cidade, né? Então o Fred trouxe essa sugestão e a partir de 2001, se não me falha a memória, a banda marcial ela foi se transformando, né? Transformando, reduzindo alguns toques, ela continuou mesmo tamanho, mas mudando os toques. Os toques é a maneira de arrumar. E daí para cá, quando foi em 2002, nós já estávamos justamente com a nossa fanfarra funcionando. Porque nós tínhamos recebido os instrumentos da Secretaria de Educação e complementamos, né, porque vieram poucos instrumentos, e em 2002 já estávamos com a fanfarra funcionando. Mas durante todo o período de desfile foi muito importante a atuação do Pestalozzi. Eu sinto que foi muito importante a atuação do Pestalozzi na nossa cidade, nos desfiles 7 de setembro, e porque não era só a diretora que estava envolvida naquele processo. O alunado, os pais dos alunos, o comércio que ganhava muito com aquele trabalho, porque né, as lojas vendiam muito sapato, era muito tecido, e então era uma festa. Era uma festa e também o comércio saía lucrando com isso. E os desfiles, cada colégio querendo colocar melhor na rua, o melhor na rua, e foi assim um período maravilhoso, esse período de desfile do Pestalozzi. Havia uma disputa entre os três principais colégios da cidade? No período de Lurdinha mesmo, que Lurdinha era diretora, a disputa era muito grande. Colégio Coraci com Pestalozzi. Porque depois do Colégio Coraci veio o Pestalozzi, depois veio o SEC. Ah, seguia essa ordem. Porque o Colégio Coraci é o mais antigo. Mais antigo. Depois veio o Pestalozzi, né? Aí, em 62, o Pestalozzi foi fundado. A fundação organizou, em 63 estava funcionando. E o SEC veio depois. É isso mesmo. Então, os dois primeiros colégios, então existia uma disputa, Pestalozzi e Colégio Coraci. E vice-versa, né? Eu me lembro que o pessoal falava muito que o Pestalozzi ousava, inovava, trazia cavalo, trazia era muita coisa, era muita coisa. Sempre trazia alguma novidade e fazia um desfile muito colorido, muito bonito. O SEC sempre ficou caracterizado pela banda. Pela assim, banda, em determinado sempre momento. Foi a melhor banda da cidade, foi a banda do SEC. Pestalozzi também tinha uma banda muito bonita, né? A banda era muito bonita, mas a banda do SEC realmente era uma banda muito, com aquele instrutor Balbino. Eu acho que ele ainda é instrutor da banda do SEC hoje, né? Se eu não me engano, verdade. Mas foi assim, era um período assim de... Eu não sei hoje como é que eles estão, porque a gente não está tão envolvido, né? Verdade. Mas os ensaios, aquele processo todo, era muito engraçado, né? Teve uma época mesmo que o Pestalozzi estava ensaiando e os alunos do colégio assim, jogaram areia, né? Nos alunos do Pestalozzi, teve que parar os dois colégios, os diretores tiveram que conversar, Dona Lourdes e parece que era a doutora Adalto, se não me lembro bem, mas a guerra não terminava aí. Existia até assim. uma garra do aluno defender a camisa que vestia da escola. Existia. O colégio Coraci defendia lá, o aluno do Pestalozzi também, e os diretores tinham que ficar naquele cuidado, né? Porque era realmente complicado aquele período, né? Acho que hoje não existe mais isso, não. Parece que já são os dois colégios da rede municipal, hoje que estão desfilando, né? Já fica mais fácil para esse entrosamento, não existe mais essa guerra. Professora Valdelice, nosso tempo já está praticamente se encerrando, o horário aqui ele voa, ele se alardeia, mas ainda temos 5 minutos aproximadamente.
Falando ainda sobre essa questão dos desfiles do 7 de setembro, teve uma época que era efetivamente obrigatório o aluno desfilar. Mas depois foi... na época militar. Abrindo. Na época militar era obrigado. A época militar não era assim obrigado, mas nós, brasileiros, nos sentimos na obrigação de no dia 7 estar ali na rua desfilando, né? Nos sentimos na obrigação. E pode observar, se você voltar esse retrospecto, vendo os colégios nos diversos municípios, Itabuna mesmo, os colégios todos na rua, Ilhéus do mesmo jeito. Hoje você vê mais fanfarra, ou bandas marciais, mas colégio desfilando você não encontra mais. Os alunos todos não tem mais. Não tem mais. Muitos colégios hoje desfilam mais com a banda, as bandas, né? A disputa de banda, aquele processo todo. Mas o aluno ir para a rua, aqui em Quaraci ainda, essa prática ainda ela ainda continua, e muito bem, né? Eu parabenizo, inclusive, o SEC Colégio Quaraci, que tem feito uma festa muito bonita, e a fanfarra do Pestalozzi também, que continua, né? Fazendo realmente acontecer no dia 7 de setembro. Tá, aí nós estamos conversando com a professora Valdelice, praticamente encerrando. Para conversar com a professora Valdelice tem que ser 2 ou 3 programas. Só não dá para contar todos os casos aí do Pestalozzi. Tem as feiras, vamos marcar outro para a gente falar das feiras chiques. Que você fez parte de muitas delas, né? É verdade. No de hoje não temos mais tempo, a senhora tem 30 segundos para suas considerações finais nesse De Cara com o Portal. Bem, eu gostaria de passar dizer alguma coisa aqui que eu deixei de falar antes, mas eu gostaria de citar. Agradeço a todos os instrutores que passaram pela escola, porque eles não eram remunerados, eles faziam por amor. Certo. Dentre eles temos Luciano, que é locutor, foi um dos, Marcelo, que hoje trabalha na Embasa, tivemos também a Kira, que chegou, Adel Mário, que nós chamamos Adel, que nos ajudou muito com a fanfarra naquele período. Então eu agradeço a eles, a todos, assim, a todos os professores que conviveram conosco naquele período, né? Os nossos alunos, inclusive você, que me ajudou muito ali naquele colégio que você chegou, e você foi assim, vamos dizer assim, uma descoberta pra gente, que você já era muito bom, né? Mas lá nós descobrimos o seu potencial e você mostrou realmente o que veio fazer. O primeiro programa de TV da gente foi lá. Foi lá. Improvisado, né? armengado. Então hoje quando eu vejo você nesse trabalho aqui, eu agradeço a Deus, porque eu acho que lá você teve um pontapé inicial, quando você foi presidente do Grêmio Estudantil, da nossa escola, do Pestalozzi. Então, todos os funcionários, toda aquela convivência, para mim foi válido. Eu agradeço a Deus e louvo a Deus por tudo. Tá aí, nós conversamos com a professora Valdelice Vieira Nascimento, ela que foi diretora da Educandário Pestalozzi durante praticamente 30 anos. E aqui se encerra mais um De Cara com o Portal. Nós estaremos de volta na próxima semana. Estamos chegando com um cardápio completo para você. Um formato diferente, um estilo participativo de verdade. Para você que quer informação e entretenimento em um só lugar, TV Portal Mix, uma nova programação, um novo jeito de se ver. Para começar bem a semana, a Palavra de Deus no Momento de Fé, toda segunda ao meio-dia. E no fim da tarde, a partir das 18 horas, o trabalho da Câmara de Vereadores de Quaraci ao vivo. O bate-papo com as personalidades regionais acontece toda terça ao meio-dia, no De Cara com o Portal. Os fatos e os momentos da nossa história vão entrar no arquivo digital, toda quarta ao meio-dia. Quinta-feira é dia de novidade, Esporte Mix, ao meio-dia com Pablo Nascimento e os acontecimentos do esporte regional e nacional. Toda sexta ao meio-dia, Carlos Maia apresenta o Revista da Cidade, trazendo os fatos que marcaram a semana em Quaraci e região. E no sábado, o bom humor da turma do Pegação, badalando os eventos e acontecimentos sociais da região. Além, é claro, da transmissão ao vivo dos principais eventos, na hora em que eles acontecem. Deixe a nossa programação entrar em sua casa. TV Portal Mix, um novo jeito de se ver. O agito da galera jovem, game shows, muita música e o debate sobre temas que mexem com a juventude. Você confere todo sábado ao meio-dia no Pegação.